Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. De volta com os donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes e voltamos para falar sobre o Corinthians. Já falamos da situação dos ingressos, da dificuldade, o sofrimento que o torcedor está tendo para poder acompanhar uma final de campeonato, né? Inacreditável como o torcedor corintiano está sendo maltratado pela gestão que tem o Augusto Melo como presidente. Até agora não tomou nenhuma grande postura com essa situação em relação aos ingressos, mas dentro de campo, o que a família Dias prepara para este derby decisivo, meu caro Fabiani? Bora lá, Soler. Semana decisiva do Corinthians começou. A gente trouxe há pouco um pouco dessa ansiedade do torcedor, ansiedade da Fiel, e certamente isso também já está inserido no dia a dia do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. E o Corinthians está desfalcado nesse período de data FIFA por ter 5 atletas cedidos às seleções. 4 nas eliminatórias sul-americanas, que se encerram amanhã, e mais um, Memphis Depay, que jogou ontem o seu último jogo pela seleção holandesa neste período de data FIFA. A seleção holandesa acabou eliminada para a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações da UEFA. O Memphis Depay marcou um gol, sofreu um pênalti, teve uma atuação razoavelmente destacada por lá, mas ainda não se reapresentou ao Corinthians. Ele é esperado no CT Dr. Joaquim Grava amanhã de manhã, nesta terça-feira. Ele está voltando agora para o Brasil, está voando o Memphis Depay em seu jatinho particular e inicia os trabalhos junto aos demais companheiros amanhã no CT. E aí outros jogadores que estão entregues às respectivas seleções na América do Sul são esperados no Corinthians no fim do dia de quarta-feira. Talvez até sem treinar antes do duelo contra o Palmeiras. Cito, por exemplo, André Carrillo e José Martínez, Peru e Venezuela, vão se enfrentar na Venezuela na terça-feira. O Carrillo naturalmente vai ser titular e o José Martínez confirmado porque foi poupado no último jogo contra o Equador. Ambos jogando 90 minutos, vão ter uma quarta-feira regenerativa, certamente, talvez até sem pisar no centro de treinamento do Corinthians, e aí só ficariam aptos ou parcialmente aptos na quinta-feira, data do jogo. Então o Ramon Dias tem esses problemas para resolver. Difícil a gente falar em escalação por enquanto, até porque ele não sabe como vão chegar fisicamente esses atletas entregues às seleções na data FIFA. O Memphis Depay deve jogar, o Rodrigo Garro está avançando muito bem nos trabalhos de recuperação no joelho, ele perdeu o jogo no Allianz Parque e o Corinthians conta com ele para essa decisão de quinta-feira. Então, fato é que o time mesmo deve ser definido só na quinta de manhã, na preleção, na reunião ali da delegação, em uma das salas do CT. Vamos ficar na guarda, então. Amanhã tem o penúltimo treino do Corinthians, sem elenco completo, e a definição da escalação só no dia do jogo, Soler. E aí, se tiver todo mundo à disposição, todo mundo 100%, tem alguma alteração, uma possível alteração em comparação ao jogo da ida? Tem, como a gente comentou aqui, o Rodrigo Garro ficou no banco de reservas no duelo contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Ainda com dores no joelho, estava lá só para ser uma figura importante, como é nos bastidores do clube ali no vestiário. Caso o Garro esteja 100% à disposição, o Ramon Dias ele vai entrar num dilema, que é basicamente colocar o Garro no time e abrir mão daquilo que funcionou muito bem fora de casa, ou então manter aquela formação que jogou no Allianz Parque e deixar seu principal jogador de fora. Enfim, ele vai ter que trabalhar isso nos próximos dias. Caso o Garro de fato vá jogar, ele deve jogar no lugar do Romero, que atuou como um ponta-direita, muito responsável por anular o Piquerez ofensivamente, né, por fazer aquele trabalho sujo de acompanhar o jogador até o final, e que não é algo que fica parelho às características do Garro. Caso o Corinthians tenha Rodrigo Garro, então, provável time para enfrentar o Palmeiras no jogo mais importante do Corinthians em pelo menos 3 anos. Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrício Angileri. Ranielli, José Martínez, André Carrillo e Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Os jogadores que eu citei, que estão entregues às respectivas seleções, aí sim, mantidos como dúvida para o time de logo mais. E é isso então, a partir de... Já tem jogo às 5 horas da tarde, mas não tem ninguém do Corinthians, né, no jogo das 5.
Deixa eu olhar aqui a tabela das eliminatórias. Hoje às 5 horas, amanhã, certo? Amanhã, isso, amanhã às 5 horas da tarde, não. Amanhã tem Bolívia e Uruguai mas às 5 horas. não tem nenhum Não. jogador do Corinthians nesse jogo, O né? Corinthians vai ter o Félix Torres em campo em Chile e Equador, o Romero em campo em Colômbia e Paraguai, e o Carrilho e o Martínez em campo no Venezuela e Peru. E aí tem até um destaque, né, Soler? Então são o Corinthians quase e o Palmeiras- 30 horas de velhinha acesa esperando não acontecer nada com ninguém, né? Exato, e o técnico da Venezuela até poupou o José Martínez no outro jogo, porque ele tava pendurado e ele conta muito, então a gente deve ter ele atuando por 90 minutos, assim como o Carrilho, que foi destaque na vitória do Peru sobre a Bolívia. E nesse jogo Colômbia e Paraguai, jogadores de Corinthians e Palmeiras envolvidos, né? Richard Rios pelo lado do Alviverde e Romero pelo lado do Corinthians, e aí os times já articularam uma engenharia para tê-los de volta num voo fretado pago pelas duas partes, né? Então, Romero não deve ser problema para a decisão de Ele é quinta-feira. titular no Paraguai? Não, ele foi banco no último jogo. Por vezes até nem é convocado. Dos titulares, então o André Carrilho voltou a ser um titular. Carrilho titular, jogando como um camisa 10, um meia mais avançado. José Martínez não foi titular no primeiro jogo, mas é um titular da seleção, sempre joga. E o Félix Torres foi titular no jogo O do Félix Equador Torres contra a Venezuela. depois que o Arboleda esqueimou um pouco na seleção do Equador, que levou a molecada, como diria o outro, de menor na balada, né? Levou menores Paz. de idade, né? O Kendry Paz foi um deles, né? Aí não pegou muito bem pro Arboleda. Mas essa é a questão, né? O cara levou, ele tá errado, mas tá errado também que aceitou o convite, E né? o que aceitou o convite ainda tá lá, porque é tido como uma grande Exato, promessa do ele futebol tá vendido pro equatoriano, tá vendido Chelsea, pro tudo Chelsea. mais, né? Agora, o Félix tem uma dura missão de ser titular na zaga do Equador, né? Porque tem o Pátio, o zagueiro, que é titular do PSG, Sim. e o Piero Hincapié, que é titular do Leverkusen, né? Dois Adoro, joga destaques demais em Capia. no futebol europeu. E o Félix, ele tem muito, muito prestígio com o Sebastián Becassese, técnico argentino do Equador. Ex de São Paulo, ex-auxiliar de São Auxiliar Paulo. técnico do Defensa e Justiça, do Sim. Independiente, que sempre foi cotado no futebol brasileiro e nunca veio, né? Sempre que um treinador era demitido, sugeriam o Becassese. Verdade. Nunca pintou por aqui. Também nunca fez aquele. Uau, que estrondoso esse trabalho, né? Tem o Bom, Zubeldia, né? É. Carismático, assim, mas nunca teve um trabalho de chamar tanta atenção. O Zubeldia até teve na LDU, né? Sendo campeão. Sim. O Lanús dele teve uma fase positiva, mas acabou vindo pra cá muito pela figura que era. Então, Se provou ser. quarta-feira o Corinthians já tem ali mais ou menos um horário que espera contar com todo mundo no elenco, lá no Joaquim Grava. Final da tarde. Final da tarde. O Memphis Depay na terça-feira de manhã e os demais no final da tarde de quarta-feira ficam à disposição de Ramon e Emiliano Ou Dias. seja, ninguém treina. Ninguém dá treina. nem- dá nem porque tempo, O né? dia seguinte ao jogo ele é sempre regenerativo, né? Então às vezes eles vão pro CT pra fazer uma atividade, mas que não tem nada a ver com tática, Ah, técnica. o treino de quarta à tarde, é isso? É, o treino que antecede ou o jogo estão à noite é esperando sempre à os jogadores tarde. convocados chegarem no período Isso, da tarde? no período da tarde, por volta às 5, 6 horas da tarde. Mas não iriam pro campo. Então, provavelmente eles vão fazer isso, né? Quem não jogou, treina. Quem jogou, regenerativo. Exatamente. Aí dá tempo dos caras dormirem, né? Memphis que Depay a deve turma treinar vai chegar normal. de madrugada. Né? Vão cansar. Pô, se os jogos 9 horas da noite. E o voo da Venezuela pra cá é um voo razoavelmente longo, Sim, né? longo. São 4, 5 horas. Ou cansativo aí pros O atletas. voo de do Corinthians. Barranquilha também é longo. Então, O do Chile também é longo. não tem pra onde fugir. Essa- Só da essa é a Argentina questão, que é cara. tranquilo. É. Argentina, Uruguai, mas os demais ali, o que vem de cima, é complicado, mas vamos ver o que definirá Ramon Dias quanto à escalação do Corinthians. Porque eu acho que mesmo que ele tenha todos à disposição, é difícil bancar essa escolha, né, Soler? Sim. Se ele vai abrir mão do que deu certo, porque o que deu Corinthians certo estreia fora de casa contra o Bahia no contra o Brasileiro. Bahia né? no domingo às 8 horas. E aí já tem depois Sul-Americano. Na quarta-feira às 7 Quarta-feira, horas. então. Mas esse jogo do Bahia tá estragando o calendário, É. né? Eu acho que assim, numa hipótese do Corinthians ser campeão paulista, a chance do Corinthians titular pra Bahia é 0. E aí você já pode abrir o Campeonato Brasileiro. Se você sacrificar os caras na final do Paulista, você pode estourar alguém. É mesmo. E aí você perde o cara por um período de Sul-Americana e Brasileiro. Se você preserva os caras
Você pode ter um time enfraquecido, mas aí você tem esses caras pelo menos na estreia do Brasileiro, Eu acho mas não que- sei se vai ter na estreia da Sul-Americana, então Eu acho que quem é um tiver trabalho árduo. 100% Né? à disposição, ele vai Eu acho colocar que ele pra vai com jogar. tudo também. Então vamos falar do outro lado do